Olá, minha irmãos. Hoje nós estamos para um novo vídeo de aulas que se chama Janela de Razão. Meus irmãos, estamos aqui em um novo vídeo de aula chamado Janela da Razão. Para falar mais sobre isso, nós temos conosco o professor Eládio Brennan. Professor Eládio, pode falar mais um pouco sobre esse assunto? Eu, juntamente com mais dois colegas, seremos os protagonistas deste diálogo que estamos a iniciar. Um diálogo que tem como propósito enriquecer o material, tanto escrito como digital, disponibilizado para vocês. Questões como: em que momento na Idade Média a racionalidade humana liberta-se do jugo da fé? Como se denomina tal movimento e quais são as suas bases ideológicas? Quais os seus ilustres protagonistas? Estas questões serão contextualizadas em um período histórico que pode ser caracterizado pelo renascer de possibilidades para o florescimento de um novo modo de pensar a realidade. Este singular e renovador período da história ocidental é denominado Renascimento. O Renascimento, período histórico que se caracteriza, em certa medida, pela retomada das sabedoria antigos, principalmente a grega, ocorreu uma verdadeira explosão de liberdade de pensamento, que se manifestou nas artes, na filosofia, nas ciências, enfim, em todas as formas de manifestações culturais. Este novo modo de pensar pautava-se em uma racionalidade experimental. Isto quer dizer que o conhecimento deve ser oriundo da observação acurada e racional do fenômeno. O fenômeno como manifestação natural ou oriunda da manipulação humana. Era uma época que o misticismo ingênuo, sustentado pelos dogmas religiosos, ou seja, as leis da igreja, tomadas como verdades inquestionáveis, eram superiores à razão. Vejamos o que o professor Edson Guedes tem a falar sobre isso. Uma das características do Renascimento, né, é justamente a volta à cultura grega. A riqueza da cultura grega foi a valorização da razão, um discurso racional demonstrativo para explicar a realidade. Esse discurso, essa cultura grega, né, essa tradição filosófica demonstrativa, foi, de certa forma, interrompida pela filosofia cristã, pelo cristianismo. Né? No período da Idade Média, toda compreensão e explicação da realidade deveria ficar, né, em consonância, né, com os dados religiosos construídos pela fé, né, pelo texto bíblico. No Renascimento, começa a acontecer uma ruptura, né? Ruptura que já tinha iniciado com Tomás de Aquino. Para você ter uma ideia, né, a cultura medieval, né, a filosofia, os saberes medievais, né, tinha por base a tradição religiosa. Um filósofo chamado Santo Agostinho, do século IV, foi o que mais imprimiu na cultura cristã um modo de considerar o discurso racional. Só que para Agostinho, né, o discurso racional tinha que estar a serviço da fé. Havia uma reflexão filosófica, só que essa reflexão filosófica não podia, né, se distanciar das verdades sagradas, tidas como sagradas, baseadas no texto bíblico. No século XIII, né, foi quando começa a chegar uma outra contribuição importante da filosofia grega, que foi Aristóteles. Aristóteles, até o século XIII, era um autor proibido, né? Para aqueles que viram o filme ou leram o livro Em Nome da Rosa, né, o romance que estava em centro, que estava como sendo proibido, né, naquele romance, é justamente uma obra de Aristóteles, né, porque Aristóteles era um autor proibido. Foi Tomás de Aquino que pede autorização do Papa na época para poder estudar Aristóteles, tentando convencê-lo que Aristóteles era um autor que poderia estar a serviço da fé também. Com a explicação do professor Edson, isso facilita o nosso entendimento. Mas o que outras pessoas pensam sobre esse assunto? Eu acho que foi uma época muito frutífera da humanidade, né? Vários criadores evoluíram bastante as técnicas de arquitetura, artes plásticas, né? Pintura, ciências, medicina. Foram várias pesquisas que eles pegaram daquela cultura grega, do pensamento grego, né? E revolucionaram, né? Retornaram e evoluíram muito. Dentre os grandes renascentistas do início da Idade Média, podemos citar, dentre vários, que deixaram seu legado cultural até nossos dias de hoje. Dentre eles podemos citar Leonardo da Vinci, o grande pintor e cientista, Galileu Galilei,
e Copérnico foram grandes revolucionários na astrofísica. Leonardo da Vinci e Michelangelo revolucionaram a arte, e outros pintores como Picasso, até pintores brasileiros como Nita Malfatti, também se inspiraram nessas obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Eu acho importante que se mantenha viva esse pensamento mais racional, mais antropocêntrico, para podermos sair dessa esfera mais mística que a religião prendia a forma de pensar do homem, certo? E eu acho que a partir dessa nova forma de pensar, a ciência desenvolveu, tanto a ciência quanto o estilo de vida do ser humano desenvolveu para melhor. Neste período, na África, apesar da sua não participação formal nessas mudanças, resplandecia uma cultura claramente secular, evidenciada pelas artes nos diversos contextos locais, mas que traçavam uma identidade comum e que, no futuro, se difundiria nos 4 cantos do mundo ocidental. No contexto europeu, talvez um dos mais célebres personagens deste período seja Leonardo da Vinci. Artista, cientista e herege declarado, Da Vinci desafiou as condutas religiosas, não só com as suas ideias, mas também com o seu modo de viver. Homem de intelecto privilegiado, associado a uma curiosidade insaciável, desenvolveu processos e técnicas em campos tão diversos como nas artes, na engenharia e nas ciências naturais. Seu legado nas artes atesta a assinatura de um gênio impulsivo e desbravador. Seu espírito inquieto e seu olhar profundo para a realidade permitiu que outros enxergassem o poder da racionalidade humana. Professor Edson, de que modo a razão ajudou na compreensão da realidade deste período? É importante destacar é que volta um outro paradigma, se constrói, se renova um outro paradigma, que é a compreensão da realidade pela razão, coisa que ficou, de certa forma, esquecida, né, ou ocultada na Idade Média. Com o Renascimento, passando a se valorizar o uso da razão, o ser humano ganha autonomia. E esse que vai ser o grande embate, né, dos cientistas, dos filósofos modernos, né, com a tradição religiosa que havia na Idade Média. Apesar das ideias opressoras e dominadoras da Igreja Católica, é uma ironia que foi em seu seio que algumas manifestações contrárias surgiram, como, por exemplo, a Reforma Protestante, encabeçada pelo monge Martinho Lutero, na Alemanha, e a expansão calvinista no resto da Europa, encabeçada por Jean Calvin. Nesse contexto, podemos citar o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, publicado em Das Evoluções das Esferas Celestes, como a ideia renovadora de caráter científico mais influente surgida no seio da Igreja. Pois Nicolau Copérnico era um cônigo polonês. Seu sistema heliocêntrico, isto é, o sistema no qual o Sol ocupava o centro do universo conhecido, destonava a Terra de sua posição privilegiada como centro do universo. Ideia esta sustentada e pregada pela Igreja Católica. Ora, o modelo geocêntrico adotado pela Igreja era muito conveniente, pois se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então ele deve habitar um lugar privilegiado, naturalmente o centro do universo. Essa novidade do Renascimento coloca uma outra forma de gerar conhecimento, uma outra forma de pensar a realidade a partir de um outro referencial, diferente daquele que havia antes, que era da Idade Média, um referencial cristão, religioso, baseado no texto bíblico. Pois bem, com a expansão do conhecimento, principalmente no domínio das ciências naturais, foi no Renascimento onde teve início a estruturação metódica do que hoje chamamos pensamento científico moderno. Um marco histórico é o aparecimento da principal obra de Francis Bacon, Novo Organo, que constitui uma alusão crítica direta à obra de Aristóteles, denominada Organo. A reforma sugerida por Bacon, a estruturação do conhecimento, é justificada em uma crítica à filosofia escolástica, a qual era considerada estéril por não apresentar nenhum resultado prático para a vida do homem. O conhecimento científico para Bacon tem por finalidade servir ao homem e dar-lhe meio de manipular a natureza a seu proveito. Para Bacon, a descoberta de fatos verdadeiros não depende do raciocínio silosístico aristotélico, mas sim da observação e da experimentação regulada pelo raciocínio indutivo.
Em suma, o objetivo do método baconiano era construir uma nova maneira sistemática e acurada de estudar os fenômenos naturais. Um outro grande marco na evolução do pensamento científico foi encabeçado pelo italiano Galileu Galilei. Professor, antes de você falar sobre esse estudioso, eu gostaria de convidar você, aprendente, a assistir esse vídeo comigo. Acompanhe. Uma volta completa da Terra em torno do Sol equivale a 1 ano de nossas vidas. O que é hoje uma simples constatação, há séculos foi tema de pesquisas e inflamados debates de grandes filósofos. Aristóteles foi o primeiro a elaborar uma teoria sobre as leis do universo. Para ele, a Terra era o centro de tudo e os planetas giravam em torno dela. O modelo só foi questionado por volta de 1500 pelo monge polonês Nicolau Copérnico. Mas um século depois, coube ao italiano Galileu Galilei desvendar um dos mistérios que intrigavam o homem desde a antiguidade. O físico construiu a primeira luneta e, pela observação dos planetas, descobriu que, assim como os outros corpos celestes, era a Terra que girava em torno do Sol. A teoria de Galileu Galilei se opunha às ideias da Igreja. Apoiado em passagens bíblicas, o clero defendia que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, era o centro de tudo. Ao se opor, Galileu foi acusado pela Inquisição e interrogado pelo Tribunal do Santo Ofício em 1633. Toda a obra produzida por ele foi censurada e o físico recebeu a pena de prisão domiciliar perpétua. Galileu Galilei morreu aos 78 anos. A ciência deve a ele as bases do pensamento científico moderno, apoiado na experimentação. Foi calado pela Igreja, mas entrou para a história como o pai da física. As ideias de Galileu floresceram e serviram de base para a mais significativa revolução científica até então sentida. Seu protagonista foi Isaac Newton. Sua magnífica obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve as leis gerais do movimento dos corpos, isto é, estabelece uma maneira de descrever, justificar e predizer o movimento de qualquer que seja o objeto. Apresenta a lei da gravitação universal, através da qual conseguiu descrever o movimento dos planetas com uma precisão estonteante. Com isso, ele poderia saber onde o planeta poderá estar no futuro, assim como saber onde ele esteve no passado, prever a passagem de cometas, como foi o caso do famoso cometa Halley, prever as fases da Lua, o movimento das marés e muito mais. Muitos historiadores consideram esta obra sem equivalente histórico, a ponto de competir em influência cultural com a Bíblia cristã. Apesar de ter se passado mais de 300 anos de sua primeira publicação, hoje em dia este livro continua a ser editado e servindo de referências e fontes de pesquisa. Para vocês terem uma ideia da influência desta obra, a prestigiada instituição inglesa Royal Society promoveu uma pesquisa para apurar os indivíduos que mais influenciaram o pensamento ocidental e Newton apareceu encabeçando a lista. De temperamento taciturno, Newton atribuiu à ciência a função de revelar as leis universais de forma precisa e racional, ou seja, matemática. Para finalizar este diálogo, gostaria de assinalar que o progresso científico experimentado nos nossos dias é fruto desses heróicos indivíduos e que, se não existissem, poderíamos ainda viver na Idade das Trevas. Pessoalmente, vejo a ciência como uma janela na qual possamos olhar o mundo com mais confiança. Obrigado a todas e a todos e bons estudos. Meus irmãos, esse é um assunto que nós africanos não quer papel dele muito, mas é um assunto muito interessante. Para ler, através da videoaula, não aprende muita coisa. Eu espero que a nós mesmos não tem que saber de tudo um pouco. Não espera para aproveitar mais as aulas, para estudar mais e para acabar desperdiçar nenhum assunto. Para trás, para ter conhecimento e alicerce para todo o caminho. Conhecimento que não traz onde nós estamos. Não espera para aproveitar as aulas. Até mais.